O livro de Judas, composto por um único capítulo, é um dos menores livros do Novo Testamento. Sua autoria é tradicionalmente atribuída a Judas, o irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Mateus 13:55, Marcos 6:3. Ele escreve para alertar os cristãos sobre falsos mestres e para encorajá-los a permanecer fiéis à fé. A carta está repleta de referências ao Antigo Testamento e a textos não canônicos, como o livro de Enoque, demonstrando que os leitores teriam familiaridade com essas fontes. Vamos dividir a explicação em seções. Saudação e propósito. Judas inicia identificando-se como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, e dirigindo sua carta aos que são chamados, amados em Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Ele deseja que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. No verso 3, Judas deixa claro que seu propósito original era escrever sobre a salvação comum, ou seja, compartilhar as boas novas, mas ele muda seu foco. Ele sente a urgência de exortar os crentes a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso acontece porque falsos mestres haviam se infiltrado na comunidade, distorcendo o evangelho. Advertências sobre falsos mestres. Judas utiliza uma série de exemplos do Antigo Testamento para mostrar como Deus lida com os ímpios e desobedientes, alertando seus leitores contra falsos mestres que estavam causando confusão e desviando muitos da fé. Exemplo de Israel. Mesmo após a libertação do Egito, muitos israelitas foram destruídos por sua incredulidade no deserto. Referência ao livro Números, versículo 14. Anjos que pecaram. Ele menciona anjos que abandonaram sua própria habitação e estão agora em prisões eternas. Provavelmente uma referência ao incidente de Gênesis 6, onde os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra é outro exemplo do julgamento de Deus sobre aqueles que se entregam à imoralidade. Judas então passa a descrever os falsos mestres. Eles rejeitam a autoridade, se comportam de maneira semelhante a Caim, Balaão e Coré, figuras bíblicas que se rebelaram contra Deus por motivos egoístas. São chamados de nuvens sem água, árvores sem fruto, ou seja, são vazios e inúteis. Profecia de Enoque. Uma seção fascinante é a citação do livro apócrifo de Enoque, uma obra judaica popular na época de Judas, onde Enoque, o sétimo desde Adão, profetiza o julgamento final contra os ímpios. Judas usa essa referência para destacar que o Senhor virá com milhares de seus santos para executar juízo contra todos os ímpios. Exortações e incentivos. Após as advertências, Judas exorta os cristãos a se lembrarem das palavras dos apóstolos que predisseram a vinda de escarnecedores que seguiriam suas próprias paixões impiedosas. Esses falsos mestres são divisores, que não têm o Espírito de Deus. Judas encoraja os fiéis a se fortalecerem na fé, orando no Espírito Santo, permanecendo no amor de Deus, esperando a misericórdia de Cristo para a vida eterna. Ele também incentiva a mostrar misericórdia àqueles que estão em dúvida e até a resgatar outros que estão se deixando levar pelo engano, mas com cautela, odiando até mesmo as roupas contaminadas pela carne. Doxologia final. Judas conclui com uma bela doxologia, exaltando a Deus, que é capaz de guardar os crentes de tropeçar e apresentá-los sem mácula e com grande alegria em sua presença gloriosa. Ele reconhece que a glória, majestade, domínio e poder pertencem a Deus antes de todos os tempos, agora e para sempre. Temas principais: combate à apostasia. Judas enfatiza a importância de batalhar pela fé, pois falsos mestres sempre tentarão distorcer a verdade. Julgamento divino. Judas deixa claro que o julgamento de Deus sobre os ímpios é certo, usando exemplos do passado. Misericórdia e cuidado com os irmãos. Ao mesmo tempo que devemos combater o erro, Judas incentiva a mostrar compaixão para com aqueles que foram influenciados. Aplicação prática. O livro de Judas é uma chamada atemporal para a vigilância espiritual. Ele nos alerta sobre o perigo dos falsos mestres que se infiltram na comunidade cristã
e tenta desviar os crentes, uma realidade que permanece até hoje. Ao mesmo tempo, nos incentiva a crescer espiritualmente, orar e ter paciência e compaixão com aqueles que estão lutando na fé. Este pequeno livro é um lembrete da seriedade com que devemos tratar a nossa fé, mas também de como a graça e o poder de Deus são suficientes para nos guardar firmes até o fim. Livros de Judas, capítulo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo o sempre. Amém. Obrigado por assistir nosso vídeo. Considere se inscrever em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários.